Eles pensaram que poderiam derrotá-lo, mas ninguém imaginava que ele fosse tão poderoso. Desde o início dos tempos, uma raça extraordinária tem observado e protegido a humanidade. Esses seres conhecidos como nobres eram reverenciados e misteriosos. Entre eles, um indivíduo se destacou por trair e expor até eliminar seus companheiros nobres. Ele era conhecido como Noblesse, a personificação do nobre desejo de proteger os fracos. Ao longo da história, apenas uma pessoa era capaz de ser o Noblesse: Hazel. Considerado o ser mais poderoso do mundo, ele parecia igualar-se ao Senhor Nobre, mas na verdade, galera, ele o superava. Porém, com um imenso poder e responsabilidade, veio uma solidão avassaladora. O dever de Hazel o impedia de formar conexões genuínas com outras pessoas. O Senhor Nobre constantemente tentava conquistar o coração dele, convidando-o para conversar e tentar persuadi-lo a se tornar o próximo senhor. Porém, Hazel recusava, desejando apenas contemplar tranquilamente a sua vida até que o dever o chamasse para ação mais uma vez. E em uma noite cansativa, o mundo de Hazel virou de cabeça para baixo quando um visitante inesperado apareceu em sua casa. E vestindo as roupas de Hazel, o estranho afirmava ser seu novo servo. E confuso, Hazel sabia que nunca havia empregado nenhum servo. Foi então que Gejutel, um companheiro nobre, entrou à sala e expôs o intruso como um criminoso procurado. Mas Hazel sentia as feridas do homem e escolheu usar seus poderes para transformar o fugitivo em um servo, ordenando a Gejutel que o deixasse em paz. Esse homem era Frankenstein, um humano comum que buscava desafiar a supremacia dos nobres. Para provar sua vulnerabilidade, ele havia eliminado vários nobres, provando a si mesmo e tornando-se o primeiro humano aprimorado com poder comparado à raça dos nobres. E nos próximos 5 anos, Frankenstein serviu ao lado de Hazel, durante os quais Hazel nunca se aventurou do lado de fora. O ressentimento em relação a Hazel cresceu entre os nobres, que era contra que ele tivesse um relacionamento com um humano. Porém, o nobre senhor achou Frankenstein fascinante e propôs um ritual de sangue para conceder a ele uma vida mais longa e amenizar a solidão de Hazel. Os outros nobres invejosos, se sentindo ignorados, tramaram contra Frankenstein, jogando ele em uma sessão de treinamento. Agora, manipulados pela inveja, Frankenstein liberou todo o seu poder, perdendo o controle no processo. Sentindo a imensa energia, Hazel e o nobre senhor chegaram simultaneamente para intervir. Os nobres exigiram justiça do Noblesse, tendo que puni-lo pela sua forma de vida inferior. Hazel deu um passo à frente, mas em vez de derrubar Frankenstein, ele usou seu poder para restaurar a sanidade de seu servo. Depois de acordar, Frankenstein tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ele faria um pacto de sangue com Hazel e dedicaria sua vida completa a acabar com a solidão do Noblesse. Anos se passaram e um dia Hazel recebeu a visita do seu único amigo, Musaka, o Lorde dos Lobisomens, o único ser cuja força se igualava à de Hazel. Os lobisomens, assim como os nobres, eram protetores da humanidade, mas Musaka havia desaparecido para explorar o mundo e satisfazer a sua vontade de viajar. Agora Musaka retornou com um propósito. Ele queria mostrar algo importante a Hazel. Levando-o profundamente na floresta, Musaka apresentou a Hazel Ashley, uma jovem garota humana. Seu amigo havia encontrado durante suas viagens e compartilhou que a humanidade estava continuamente em guerra consigo mesma. E Ashley havia perdido sua mãe em um desses conflitos. Com pena da garota, Musaka a acolheu sob sua proteção. E de volta a casa, Hazel estava próximo à janela quando uma sensação perturbadora tomou conta dele. E correndo para fora, ele encontrou Musaka segurando Ashley sem vida em seus braços. Musaka explicou que os humanos haviam atacado ela, e naquele momento, ele renunciou ao seu dever de proteger a humanidade. Agora ele jurou que irá destruí-los. Hazel tentou argumentar com seu amigo, dilacerado pela tristeza, mas as emoções de Musaka saíram do controle, deixando ele muito agressivo. E furioso, ele joga Hazel no chão, culpando os humanos por terem tirado não apenas a mãe dela, mas agora a própria Ashley. E consumido pela sede de vingança, Mukasa queria fazer a humanidade pagar pelo sofrimento que eles haviam causado. Hazel tentou compreender o turbilhão de emoções dentro do seu amigo, mesmo incapaz de entender tudo isso. E usando seu poder, ele restringiu seu amigo, expressando sua própria tristeza pela morte de Ashley. Ele lembrou Musaka que eles não podiam interferir nos assuntos humanos, mesmo quando eles machucassem uns aos outros. Mas seu amigo inconsolado fala que Hazel não entendia verdadeiramente a profundeza da sua tristeza. E galera, ele revela que Ashley não era apenas uma humana comum, mas ela era sua filha. Musaka havia abdicado tudo para estar com ela, mas no final ele não conseguiu protegê-la de um destino trágico e tirando dela a chance de ser feliz. O coração de Hazel doía enquanto finalmente compreendia a dor que seu amigo estava vivenciando, e dominado pela fúria
fúria, Musaka estava contra os humanos que haviam tirado tudo dele, tanto Ashley quanto a sua mãe. Ele jurou exterminar a humanidade, recusando-se permitir que provocassem mais sofrimentos. Transformando-se em sua forma feroz de lobisomem, Musaka reuniu cada grama de força para libertar-se do domínio de Hazel e se lançou contra seu melhor amigo, atacando com muita ferocidade. Hazel desvia dos golpes com facilidade, mas à medida que a fúria de Musaka aumenta, ele conseguia acertar vários golpes poderosos. Hazel, comovido pela angústia de seu amigo, derramou lágrimas de sangue. Agora dividido entre sua empatia por Musaka e seu dever como noblesse, Hazel enfrentou uma decisão angustiante de como ajudar seu amigo enquanto cumpria sua responsabilidade de proteger a humanidade. E naquele momento, Hazel tomou uma decisão difícil de liberar todo o seu poder contra Musaka, e ele despedaça por completo seu amigo, mas Musaka consegue se regenerar e retalha seu amigo com um ataque mais poderoso. As duas forças titânicas colidiram, criando uma esfera massiva de energia que ameaçava explodir a qualquer momento. E, infelizmente, o confronto resultou no trágico fim de Musaka. Cansado e ferido, Hazel tentou retornar à sua mansão, mas ele era incapaz no momento, visto que o seu corpo estava devastado pelo impacto do último ataque, e com a esfera de energia prestes a explodir, Hazel não teve escolha senão tomar medidas drásticas, convocando o restante de seu poder. Ele então constrói um caixão protetor para si mesmo, e enquanto entrava no caixão, ele afundou em um sono profundo, e eventualmente afundando para o fundo do oceano. Então, 820 anos depois, um navio encontrou o caixão de Hazel, escondido nas profundezas do oceano. Apesar de todos os esforços, a tripulação não conseguia abri-lo, mas à medida que a luz da lua banhava o caixão, ele se abriu repentinamente, revelando Hazel, completamente acordado após seu sono de séculos. E curioso e ansioso para explorar esse mundo desconhecido, ele avançou e logo se encontrou próximo a uma movimentada escola secundária. E conforme se aproximava do prédio, ele sentiu uma poderosa e familiar presença. E adivinha, galera? Ele encontra lá dentro seu leal servo Frankenstein, que agora havia assumido o papel de diretor da escola. E reunidos, Hazel ficou sabendo das dramáticas mudanças que haviam ocorrido no mundo durante sua ausência. E intrigado e inspirado ao mesmo tempo, ele decidiu se juntar à escola como um aluno, mergulhando em uma vida normal enquanto aprendia sobre o mundo moderno. Abraçando sua nova vida, Hazel começava a cada dia desfrutando da comida de Frankenstein, e mesmo achando tudo aquilo recente e ao mesmo tempo estranho, ele estava feliz com seus novos colegas. Mas a vida tranquila de Hazel deu uma reviravolta inesperada com a chegada de dois novos alunos, Regis e Seira. Acontece, galera, que esses intrigantes recém-chegados eram nobres, que estavam ali para investigar os rumores circulantes sobre o ressurgimento de um caixão de um noblesse. E ao encontrar Hazel, eles reconheceram instantaneamente sua aura inconfundível. Agora impactados pela presença do próprio noblesse, Regis e Seira sentiram tanto admiração quanto apreensão. Eles não puderam deixar de prestar seus respeitos a Hazel, reconhecendo seus status lendário e o imenso poder que ele possuía. Então Regis e Seira sabiam que a senhora odiava Hazel, mas não entendiam por que ela estava tão determinada a descobrir seu paradeiro. Optando por aproveitar a oportunidade de ter uma vida normal, eles decidiram enganar a senhora e seu relatório, alegando que ainda estava procurando pistas sobre o caixão de Hazel, e suspeitando, a senhora enviou um subordinado mais confiável. Então ela manda Gejutel para investigar. Ele apareceu na escola, forçando Seira e Regis a saírem e cumprimentá-lo. Então Frankenstein interveio, acompanhando Gejutel para dentro até que ele reconhece Hazel, e durante sua conversa, Gejutel revelou a muitas mudanças que haviam ocorrido desde o sono de Hazel. Ele compartilhou que o antigo senhor havia morrido subitamente 500 anos atrás, deixando sua filha Rascreia a assumir o papel. Porém, a sua ascensão ao poder provocou revoltas e traições entre os clãs nobres. Rascreia acreditava que Hazel havia assassinado seu pai e incitado as traições, alimentando seu ódio por ele desde jovem, porque ela ouviu seu pai pedindo a Hazel para se tornar o próximo senhor. Gejutel implorou a Hazel que o acompanhasse para provar sua inocência, mas Hazel, agora feliz com sua nova vida, recusou o convite, e ao ver a transformação em Hazel, Gejutel decidiu partir sem levar Seira e Regis, escolhendo mentir e manter a verdadeira identidade de Hazel escondida da senhora. Alguns dias depois, uma mudança varreu a escola, pois os alunos começaram a se comportar de maneira estranha, e sentindo algo estranho, Regis e Seira investigaram e descobrem que Rael, um outro nobre, havia usado o controle mental em todos na escola. Rael agarrou Regis pelo pescoço, dizendo que os humanos eram indignos de a companhia de
Seira. Esse nobre destorcido de 500 anos, ainda possuindo a mentalidade de uma criança, nutria uma obsessão doentia por Seira. Porém, ela o rejeitou rapidamente e exigiu que ele fosse embora. E mais tarde naquela noite, Hazel enviou Frankenstein para lidar com Rael e impedi-lo de descobrir a identidade do Noblesse. Mas Seira interveio para impedi-los de causar mais estragos na cidade. Rael apresentou um documento revelando que a senhora havia convocado oficialmente Seira. Ele também revela que Gejutel havia sido preso e enfrentava execução por mentir para a senhora. E ao saber do aprisionamento de Gejutel e da convocação de Seira, Hazel toma uma difícil decisão e retorna à sua terra natal, determinada a resolver a situação e proteger seus amigos. Hazel, Frankenstein e Regis embarcaram em sua jornada de voltar ao país. E ao chegar em sua terra natal, Hazel conduziu seus companheiros até sua mansão. Uma vez lá dentro, ele sentiu uma energia estranha permeando sua casa e, intrigado, ele seguiu a origem do poder até sua sala do cofre. E ao abrir a câmera, ele descobriu algo inesperado. A arma da alma do antigo senhor Ragnarok havia sido escondida dentro de seu cofre. Hazel percebeu que o antigo senhor deve tê-la guardado enquanto ele estava em hibernação, ocultando-o dos outros. Sem outras opções, Hazel decidiu levar a poderosa espada consigo e seguir para encontrar a senhora atual, obstinado a enfrentar qualquer desafio que aparecesse. Vários nobres tentaram atrapalhar seu progresso, mas Regis e Frankenstein lidaram com todos eles, abrindo caminho para que Hazel avançasse. E enquanto isso, Gejutel havia sido levado até a senhora, onde sua execução estava prestes a ocorrer. E enfrentando um sono eterno, Gejutel criticou corajosamente a senhora por sua decisão de capturar Hazel, aquele a quem o antigo senhor desejava que o sucedesse. Gejutel prosseguiu dizendo que a sua própria incapacidade havia levado à traição dos líderes dos outros clãs e que ela não era adequada para ser sua senhora. Suas palavras acenderam sua fúria e ela convocou sua arma da alma, pois ela mesma queria eliminá-lo. Justo quando ela estava prestes a cumprir a sentença, Hazel aparece na sala e a interrompe. Ele informou a rainha que ele não queria que ninguém fosse executado, e à medida que ele se aproximava dela, os líderes dos clãs nobres bloquearam seu caminho e investiram contra ele. Apesar de seus esforços, seus ataques não tinham efeito em Hazel. Os segundos e terceiros líderes tentaram a sorte, mas também foram facilmente repelidos ou tiveram suas barreiras destruídas. Os nobres decidiram atacar juntos, mas Hazel usou seu poder para forçá-los a se ajoelharem com controle mental. Gejutel aproveitou a oportunidade e explica o sistema de hierarquia dos nobres, detalhando as diferenças nos papéis e o poder entre a senhora e o noblesse. A senhora interveio tentando usar seu poder de controle de sangue contra Hazel. No entanto, ele deteve com facilidade. Ela tentou golpeá-lo com sua espada, mas ele a segurou com os dedos e desviou seu ataque. Impulsionada pela motivação de destruir aquele que ela acreditava ter arruinado sua vida, ela lançou uma série de ataques, mas o prota permaneceu impassível. Ele questiona diretamente sua fraqueza e falta de poder total, o que a levou a liberar seu ataque de campo de sangue mais poderoso. Mas Hazel o destruiu sem nem mesmo se mover. E vendo tudo isso, a senhora tremia de medo, perguntando-se como havia um abismo de poder tão grande entre eles. Enquanto ela se desmoronava, ele se lembrou de seu pai pedindo a Hazel para se tornar o senhor em seu lugar. Outros líderes de clãs ficaram na frente dela para oferecer apoio e confrontarem Hazel mais uma vez. Hazel explicou que até que eles aprendessem a controlar seu verdadeiro poder, ela nunca seria capaz de feri-lo, enquanto os nobres tolos atacavam e eram rapidamente derrotados. A senhora lutava com as palavras de Hazel. Decidindo encerrar o confronto, Hazel liberou seu poderoso campo de sangue contra os líderes dos clãs, e em resposta, a senhora deu um passo à frente, motivada pela visão do seu povo lutando por ela, e lançou o próprio campo de sangue também, conseguindo causar um pequeno corte no rosto de Hazel, e esgotada, a senhora desabou. Hazel então se aproxima dela, estendendo o braço e canalizando seu poder, enquanto a senhora derrotada se prepara para ser punida pelo Noblesse. Mas em vez disso, Hazel apresentou a ela Ragnarok, a arma da alma do senhor anterior. As armas se fundiram e uma imagem do senhor anterior apareceu diante deles, explicando que Hazel era inocente e revelando seu último desejo. E no final, todos os nobres são poupados. Então Hazel retorna à sua vida normal junto com Seira e Regis. Galera, esse foi o resumo de hoje, e se você gostou do vídeo, por favor, deixa teu like e se inscreve aí para você continuar acompanhando mais vídeos. Basta escolher o vídeo que eu deixei aí na tela para você e a gente se vê lá.